Parecer bom é mais importante do que ser bom. É uma polêmica. Ganha o jogo quem vende melhor. Esse é o fato. As pessoas têm medo de fazer teste e errar. E é aí que mora a beleza da coisa. E aí, comandante, tá feliz? No episódio de hoje a gente vai falar sobre a estratégia de crescimento por trás de muitas empresas. Então, se você quer no ano 2024 crescer o seu negócio, caneta e papel na mão, porque eu tenho aqui comigo o Gabriel Costa e a gente vai falar sobre crescimento. Meu nome é Marcelo Germano. E eu sou mineiro. Mineiro, Gabriel Costa, conhecido como Mineiro. Que legal. Gabriel, obrigado por ter aceitado o convite. Cara, vamos entregar valor aqui para os comandantes que estão assistindo? Precisamos, vamos embora. Legal, vamos embora. Então, ó, obrigado, Gabriel, você pelo convite. E eu muito feliz de você ter aceitado. Enfim, eu estou na expectativa, a gente vai desenvolver ali a tua metodologia dentro da empresa. Eu estou muito feliz com isso, né? Então, ó, pessoal, para você que está assistindo aqui, Gabriel Costa, ele é engenheiro, ele é cofundador do GLA, que significa Growth Leaders Academy. Trazendo isso para o português, é uma academia de líderes de crescimento, tá? Imagina você ter líderes na tua empresa que cuida do crescimento da sua empresa. É exatamente essa a proposta dele. Ele, além disso, também é fundador da Merlin, que é uma empresa para profissionais de marketing. Ele fala que é um canivete suíço, né? Que ajuda a empresa a crescer, os profissionais de marketing, crescer os resultados do negócio. Ele vai falar um pouquinho sobre isso daí, tá? Bom, além disso, ele é especialista em Growth Hacking, Data Growth, Growth Strategy, Inbound Marketing, que traduzindo tudo isso aqui é ajudar a empresa a crescer. Ajudar a empresa a crescer. O resto são tudo rótulos. Então, se você se interessa por crescimento, se você quer descobrir novas formas de crescer o seu negócio, trazer resultado, né? A gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá, ó. Sem mais delongas. Gabriel, se apresenta para os nossos comandantes, explica um pouquinho aqui a tua jornada, né? E vamos entender que alavancas são essas que fazem com que as empresas tenham um resultado exponencial, ou acima da linha, ou acima da curva, o nome que quiser dar para isso. Boa, vamos lá. Eu vou até contar a história um pouquinho mais longa, porque eu já vou explicando o conceito no meio desse negócio, tá? Eu sou de BH, por isso esse apelido mineiro. Eu morei ali na sua cidade muitos anos, né? Morei em Floripa... Bom, não sei se é de lá, mas você mora lá hoje. Eu moro lá há 12 anos. Boa. Né? Eu morei em Floripa há 6 anos, porque eu fui ali um dos primeiros funcionários da RD Station. A RD, quando eu entrei, era uma empresa muito pequenininha, não tinha nem 20 funcionários ainda. E aí eu peguei todo o crescimento dela ali até enfim, eu saí, a empresa estava faturando 100, 120 milhões, eu entrei faturando 200 mil, e isso em 5 anos. 5 anos e pouquinho. E até que ela é vendida para TOTS por 2 bi em 2021. Como que a minha história de growth nasce aqui? É porque em 2013 eu entrei, a RD recebeu uma rodada de investimento e ela precisou crescer bastante num ano, né? Cresceu 8 vezes ali no primeiro ano. Só que cresceu de uma forma ainda muito na força bruta. Muito volume, muito trabalho, muito mérito, lógico, de todo mundo, mas aí muito na força bruta. E o plano de crescimento da RD era continuar dessa forma por muitos anos seguidos ainda. E aí, nessa lógica, a gente vê assim, cara, a gente precisa de uma forma mais inteligente de crescer. Uma forma onde a gente encontre quais são os pontos que nós vamos trabalhar, quais as estratégias que nós vamos fazer, onde a gente coloca uma determinada quantidade de energia e colhe um resultado desproporcional lá na frente. E esse nome, o nome bonito disso é o Growth Hacking, né? Que é como que você acha esse atalho para o crescimento. Não um atalho aqui do ponto de vista pejorativo e jeitinho, não é muito isso, mas sim, assim, como que eu acho uma forma que não é a mais usual, não é a mais comum, que ela é criativa, de eu gerar um crescimento desproporcional. E, assim, como isso nasce... Posso explicar isso sobre um conceito muito simples, tá? E esse conceito existe há, sei lá, 1000 anos, talvez, ou... Enfim, não lembro exatamente, mas teve um matemático chamado Arquimedes. E o Arquimedes, ele desenvolveu um conceito que é chamado de alavanca. E o conceito da alavanca é muito simples, né? É lógico que é um conceito matemático, mas para a gente não entrar na parte técnica, né? Ele tinha uma frase que define tudo isso. Me dê um ponto de apoio e uma alavanca que eu consigo mover o mundo.
né? E o que que isso significa? Às vezes você tem um negócio que você é pesado para você fazer, mas se você tiver uma alavanca fica fácil. Se Né? tiver uma Então, forma inteligente de fazer aquilo isso. ali, né? Então, um exemplo que eu acho o melhor exemplo de uma alavanca é o macaco, né? Você vai ter o carro lá, se você for tentar Isso aí. levantar o carro, você não consegue. Se você colocar a alavanca lá, facilmente você levanta o carro. A outra alavanca é a chave de roda. Se você colocar a mão lá para tentar Bem pertinho é tirar difícil. a porca ali da roda, você não tira, mas se você usar a chave de roda, né, um pouquinho de força, você libera aquela porca, né? Então a gente Exatamente. tem vários tipos de alavanca. O conceito de alavanca é isso. Então o que ele quis dizer aqui é quais são as alavancas, né? Exatamente. Quais os pontos ali, ou as estratégias que se a gente faz bem feito, a Menos gente esforço, mais mais resultado, né? resultado. E quando é curioso, porque isso foi muito difundido pelas empresas de tecnologia lá do Vale do Silício, que crescem muito rápido e tudo mais. E aí uma pergunta que eu escuto direto é assim, pô, mas isso serve para empresas pequenas, empresas comuns, empresas que às vezes não têm tanto recurso? E a minha resposta é, na verdade, o que mais serve para esse tipo de empresa, que muitas vezes precisa se virar nos 30, né? Precisa achar uma forma criativa para poder crescer. Então, assim, muito de uma linha que eu gosto de seguir, que a gente é muito bom aqui no Brasil, é que, cara, a escassez, a necessidade, ela é a mãe da criatividade. Então, quanto mais reduzido de recurso a gente tiver, mais a gente usar a cabeça, mais fácil é da gente encontrar essas, o que são essas alavancas, essas formas de crescer aí, que são, às vezes não são as mais comuns, mas são as que geram mais resultado. Então, aí voltando para a história, que eu tava quase me perdendo, mas... Então, isso que eu fiz, né, na RD, junto com muita gente lá durante esses anos, conseguimos crescer muito bem. Depois eu me junto a uma outra empresa, chama Singu, que é um aplicativo de delivery de beleza, tipo um Uber de serviço de beleza. Eu fico lá 3 anos, a gente vende para a Natura, até que aí eu vou e crio essas minhas 2 empresas. Uma de educação, que é o GLA, e a outra uma empresa de software para esse mesmo público, para ajudar esses profissionais a gerarem mais resultado, sem precisar ficar contratando mais gente, mais gente, mais gente. Assim, crescer de novo de formas inteligentes. Então, grossíssimo modo, essa é a minha história. E nessa história aí, quais foram as alavancas que você foi descobrindo e foi melhorando, e foi fazendo uma melhoria contínua, e foi agregando, que fez com que você participasse desses processos, né? Sair de 200 mil para 120 milhões de faturamento, né? Uma outra empresa que do nada saiu, foi vendido aí num deal para a Natura, num deal é numa negociação para a Exato. Natura, né? E, e, e nos seus clientes que você Sim, atende, né? Quais foram as alavancas, se você pudesse citar elas? boa. O que que eu fui percebendo com o tempo, Marcelo, foi que cada empresa tem a sua peculiaridade, a sua individualidade e tudo mais, mas existe um padrão de oportunidades que as empresas tinham, eh, e que eu separei em 4 grandes blocos, assim. Sendo que o primeiro é onde estão as maiores oportunidades, as oportunidades mais transformadoras, e aí vai reduzindo. Inclusive, eu chamei de mapa das alavancas, que é exatamente onde que eu procuro um caminho aqui para achar essas alavancas, né? A primeira, onde estão as maiores oportunidades de crescimento do nosso negócio, costuma ser bem no fundamento do negócio propriamente dito. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, é um preço adequado, um modelo de negócio em si, então, é o que eu estou vendendo, pelo preço que eu estou vendendo, a margem que eu tenho, meu modelo de vendas. Então, exemplo muito simples. Imagina que eu vendo um copo aqui a, sei lá, a R$ 20. Pô, se eu vendo esse copo aqui a R$ 20 e eu preciso de um vendedor que custa R$ 8.000 por mês, um vendedor caro, super elaborado, não sei o quê, mais a comissão e tudo mais, cara, quanto copo esse cara vai precisar vender? Será que esse modelo... E imagina que ele tem que ir de porta a porta. A gente já vê uma fragilidade nesse modelo, porque para essa conta fechar é muito difícil. Ou imagina que eu vou... por exemplo, mesma coisa, vender copos de R$ 5, R$ 10 e tal, e eu vou alugar um espaço de 300 metros quadrados aqui na Faria Lima. Pode dar certo? Pode dar certo, mas pensa no lugar mais caro do Brasil, o metro quadrado mais caro do Brasil. Eu tenho um problema muito fundamental no meu negócio,
que é um problema de equilíbrio das coisas, né? É o modelo, é o preço, é a margem, é o custo. Então, geralmente, tem muito desequilíbrio. Não é que tem muito desequilíbrio, mas se eu acho um desequilíbrio desse e arrumo, é maravilhoso. Imagina se eu tenho uma empresa de software, por exemplo, que a pessoa paga uma mensalidade, né? Cara, às vezes eu me esforço pra caramba pra vender, tem que ir lá convencer a pessoa faz um teste do meu produto e tal. Aí eu investi dinheiro pro marketing, eu investi dinheiro com o vendedor, tempo do vendedor, demorou 2 meses pra fechar um negócio. Aí o cara paga, sei lá, R$ 500 por mês, nem um ticket baixo, nem um valor baixo. Só que ele fica um mês comigo, meu produto é ruim. Ele entra, fica insatisfeito e vai embora. E todo mundo fica um mês e vai embora. Ou seja, eu de novo tenho um problema de fundamento de negócio, porque eu tenho um cancelamento alto. Então essa pessoa não fica comigo. Então, essa é a primeira alavanca. Depois, se quiser, a gente pode aprofundar até muito mais aqui. Quero aprofundar. A segunda é uma alavanca que eu falo que é o do posicionamento. Então, muitas vezes a gente, grosso modo, a gente não sabe se vender. Então, vamos supor, um exemplo que eu dou. Quando eu estou fazendo uma aula, eu mostro um site de um fotógrafo de casamento. Ele não tem escrito nada. É uma foto linda e o nome do fotógrafo. E aí eu pergunto assim para as pessoas, o que esse cara vende? O que esse cara faz? Não, fotógrafo de casamento. Beleza. Você acha que ele é barato? Então, quando você vê o site, o estilo das fotos, ele se posicionando como um especialista em casamento e tal, você já sabe que o fotógrafo de casamento vai tomar facada, né? Eu fui e mostro um outro site de um outro fotógrafo, que ele diz que faz tudo. É fotógrafo de festa, é de alimento, é de casamento, é de criança, periri por aí. Aí você entra no site, cara, não parece que ele é um especialista naquele negócio. Parece que ele faz de tudo. Todo mundo já fala assim, com certeza o primeiro é mais caro que o segundo. E o primeiro ainda parece melhor do que o segundo. Pelas fotos, pelo jeito que a gente se vende e tal. Então, quando a gente não consegue se posicionar bem, e geralmente é escolher... Criar essa percepção de qualidade, de que resolve bem um problema, né? Quantas vezes... É que às vezes esse é um processo que tem inconsciente. Quantas vezes você não entrou sei lá, precisava de um prestador de serviço para sua empresa, qualquer coisa, e aí você mandou mensagem, você viu o site, estava meio esquisito, assim, Instagram parecendo um negócio meio mal feito. Aí o cara responde de um jeito meio horroroso. Assim, na prática, ele já criou o posicionamento dele. Agora, imagina que tem um que chega, responde na hora, chega uniformizado, no horário, manda uma proposta bonitinha. Então, tem tanto desses detalhes que é como que a gente se apresenta para os outros, como eles percebem a gente, e isso influencia totalmente o quê? No preço, na qualidade, na percepção de qualidade e tal. Então, tem muita oportunidade aqui. Muito, muito, muito. Eu vejo isso. Em 2019, a gente fez uma mudança de posicionamento. E agora a gente está no momento de fazer uma nova mudança de posicionamento, né? Mas eu queria fazer umas perguntas antes de entrar nisso aqui, tá? Quando a gente vai estudar sobre posicionamento, e aí eu tô falando, né, do livro especificamente chamado Posicionamento, né? Ele fala que é a gente ocupar um lugar na cabeça do cliente, né? Então, por exemplo, se eu falar sabão em pó, as pessoas vão pensar num nome de sabão em pó. Por quê? Esse sabão em pó, e eu nem falei o nome, mas provavelmente você pensou na mesma coisa que eu tô pensando. O que você pensou? Isso. Então, quem tá ali ouvindo ocupou um espaço na cabeça do cliente, né? Isso é uma coisa. Agora, o impacto, a primeira impressão é, eu entrei num site, eu li uma mensagem, né? Isso vai posicionar a gente, né? Isso vai posicionar a gente, mas são coisas diferentes. Eu ainda não ocupei espaço na cabeça do cliente. Perfeito. Né? Como que eu trabalho as duas coisas para uma apoiar a outra? É porque tem uma coisa que é a sua, vou botar assim, uma primeira impressão, e tem um outro trabalho que é um trabalho de marca, porque marca é consistência. Então, assim, você só pensa no Omo porque a sua vida inteira você vê repetição e tal. Então, por exemplo, o que eu tô fazendo aqui, inclusive, nesse podcast? O que você faz nesse podcast? Todo episódio você se posiciona como alguém relevante, inteligente, que entende de negócio, que gera valor para as pessoas gratuitamente. Beleza, tem os seus produtos e tudo mais, mas o trabalho que você faz de podcast semanal é uma forma de você mostrar para as pessoas consistentemente essa mensagem. Você
se preocupa com seus convidados, você se preocupa com a pauta. Antes da gente começar a gravar, você alinhou comigo como que é o público, o tipo de linguagem, como você vai conduzir o negócio. Por quê? Porque você entende que consistentemente essa mensagem precisa chegar muito parecida. Todos os seus stories seguem a mesma premissa. Então, o trabalho para a gente ficar na cabeça de uma pessoa, aí é um trabalho de consistência e de longo prazo. Mas, então, esse é um pouco mais, vamos botar assim, mais demorado. Agora, essa primeira impressão, aí você pode falar que o mundo é super injusto, tá? Ah, mas o mundo é injusto porque o cara nem conversou comigo, porque eu sou muito bom. Mas o mundo é assim. Então, a gente pode escolher tentar mudar o mundo em todos os aspectos, ou a gente entende como o jogo é jogado. O jogo é jogado, é um jogo de percepções. Então, a gente que trabalha, então, para gerar uma boa percepção. Talvez você não vai conseguir gerar toda a boa percepção no início, mas ter essa clareza de para quem você quer vender, como você quer ser percebido, vale muito a pena para que essas expectativas sejam alinhadas. Me surgiu algumas curiosidades. Então, assim, primeiro é uma pergunta que pode gerar polêmica. Eu queria explorar essa pergunta, né? Boa. Porque é a maneira como as pessoas compreendem isso, né? E o segundo são falhas que eu vejo, né? Bom. Deixa eu só anotar aqui, porque às vezes a gente entra no assunto e eu esqueço, né? Fica tranquilo. E principalmente quando eu falo falha que eu vejo, são nos sites das empresas, tá? Inclusive no meu, eu vejo essa falha no meu site. E é por isso que a gente contratou Vamos você. trabalhar juntos. A gente contratou você para ajudar isso daí também, tá? A polêmica, né? Eu ouço essa frase constantemente, ela me provoca sentimentos antagônicos. Mas eu tenho que assimilar isso porque não dá para mudar o mundo, eu tenho que aprender a jogar o jogo, né? É mais importante parecer ser bom do que ser bom. Parecer bom é mais importante do que ser bom. É uma polêmica, certo? É uma polêmica. É uma escolha. Isso não quer dizer que você tem que parecer bom e ser ruim. Isso. Mas exato. parecer bom é mais importante do que ser bom. Eu tenho uma frase, também sou cheio das frases de efeito aí pra marcar na cabeça das pessoas, que é uma das formas de consistência. Eu falo que assim, ganha o jogo quem vende melhor. Esse é o fato. O McDonald's não é o melhor hambúrguer, a Skol não é a melhor cerveja. Não adianta você falar assim, é injusto com o fulaninho da minha rua que faz um hambúrguer maravilhoso. Ok, talvez não seja justo, mas a dinâmica do mundo é essa. Agora, é uma escolha, é que não basta, eu acho que o grande ponto, em vez da gente entrar nessa dicotomia, acho que a gente pode ter uma outra postura que não basta ser bom, também tem que parecer bom. Porque aí a gente tira da premissa a qualidade aqui do negócio. Óbvio, se você não quer ter qualidade, é uma escolha sua, é um problema seu, tá tudo certo, cada um faz o que é da vida. O problema de não ter qualidade é o médio e longo prazo. Porque aí cai naquele problema que eu falei. Você pode começar a ter gente que compra uma vez e não compra nunca mais. Aí não tem retenção, isso. Exato, a retenção ruim. Então, beleza, você pode lembrar do Omo, mas se o Omo não fosse bom ou minimamente bom, beleza, que ele ia ficar na sua cabeça, mas você não ia comprar mais e tal, né? Então, eu concordo 100%. A minha versão dessa frase é ganha o jogo quem vende melhor, ponto. E assim, é muito comum, Marcelo, e eu acho que quem tá ouvindo a gente já passou por isso. Você já passou por isso, eu já passei por isso. Quantas vezes você não perdeu um negócio de alguém, cara, que às vezes faz um trabalho tão bom quanto o seu, ou até um pouco pior, o cara botando 2 vezes o seu preço. Aí você fica puto. Acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí você vai refletir o porquê. Cara, porque de alguma forma ele transmitiu mais confiança, de alguma forma ele vendeu melhor o negócio. E aí você fala assim, mas eu tenho o mérito de entregar mais. E aí ele tem o mérito de vender melhor. Cada um tem o seu mérito na história. Então, eu entendo o lado polêmico da coisa, mas ainda é uma escolha. Só não dá pra gente reclamar. Então, tipo assim, você tá aqui gravando um podcast e sai toda semana. Quanto tempo você não faz isso e quanto tempo você não vai continuar fazendo isso? Chegar um cara daqui a 5 anos e falar assim, perdi um deal lá, perdi um negócio pro Marcelo Germano e ele vendeu melhor. Cara, mas tem 10 anos que você tá fazendo o negócio. Então, a gente também não pode diminuir o trabalho dos outros, apesar de que às vezes a gente só olha o pedaço que é conveniente a gente se comparar,
Mas eu gosto muito, assim, dessa filosofia. A gente tem que aprender a se vender bem. Não significa que a gente precisa mentir, não significa que a gente tem que entregar um produto ruim. Mas, cara, a gente tem que... as pessoas ficam com medo, né, de serem boas e de parecer arrogante. Ah, cara, vão me julgar de todo jeito, pelo menos me julguem com dinheiro. Mas sabe o que acontece? Porque assim, ó, eu tenho 4 princípios na empresa, Tá bom. tá? 4 princípios que eu trago para os meus colaboradores para criar a cultura que eu quero criar. Eu tenho os valores da empresa e eu tenho esses 4 princípios que a gente vem educando os nossos colaboradores, né? Aham, Aliás, eu também acredito que é o seguinte, um trabalho de posicionamento é um trabalho de educação também, com certeza. né? Ele é um trabalho o posicionamento tem muito a ver com educar as pessoas sobre aquilo, por isso que a repetição é importante. E eu trago isso para o meu time o tempo inteiro. Então, quais são os 4 princípios? Primeiro princípio, humildade. Né? O que é humildade para gente? Né? Eu gosto de frases, né? Então, o Paulo Vieira tem uma frase muito legal que ele fala: o que eu tenho é pelo que eu sei, o que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria. Aham, Humildade é a gente olhar e falar: tem um monte de coisa que eu não sei. é isso. Né? Isso é humildade, né? Não sei, preciso aprender, porque se eu aprender eu vou ter um resultado. Então a gente tem que ter humildade para falar, não sei de tudo. Eu tenho que saber fazer as perguntas para falar o que eu preciso saber, né? O fato de eu não saber de tudo não pode ser um fator limitante. Então eu tenho que ter curiosidade para aprender, né? Curiosidade para desenvolver aquela competência, curiosidade para cavar mais e saber aquilo. Terceiro princípio é capricho, né? Porque eu tenho que ter humildade, eu tenho que ter curiosidade para aprender e eu tenho que ter o capricho na hora de fazer. Perfeito. Feito é melhor do que perfeito, mas eu tenho que ter capricho na hora de fazer, Aham. né? E aí eu gosto da frase do Cortella, né? Que ele fala, capricho, é você fazer o melhor que você pode na condição que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Por que isso? Por que eu gosto dessa frase para falar de capricho? Porque as pessoas são muito perfeccionistas, ficam esperando o momento perfeito não existe. Esperar o momento perfeito é procrastinação e para os negócios isso não é bom. Sabe aquele negócio? Se você, depois de 5 anos, olhar para o teu site e não tiver vergonha do teu site, é porque você demorou para colocar teu site no ar. Aham, Né? é isso. Eu ouvia isso em 2011, né? Cara, se não tiver vergonha da primeira versão do teu produto, Você tá demorando você demais. demorou demais para fazer. Então, capricho. Só que o capricho traz a gente para velocidade. Testa Aham. rápido, erra rápido, aprende rápido. Tá? Perfeito. Então, eu trago isso. Eu comecei a falar isso por causa do conceito da humildade. Olha só, a gente está falando de posicionamento. Então, eu vou trazer uma vulnerabilidade aqui. Aham. Né? A gente no EAG, a gente tem clientes que têm 5 funcionários, clientes que faturam R$1 milhão por ano. Né? Essa é a nossa régua. Aham. Mas eu tenho clientes que faturam R$500 milhões por ano. Né? Eu tenho clientes com 4 mil funcionários. Aham. Né? Eu tenho clientes que faturam R$50 milhões por ano. Né? O grosso dos nossos clientes vão estar entre clientes que faturam entre 5 e 10 milhões por ano. Esse é o grosso, Aham. o maior volume. Se você for olhar estatisticamente, também nas empresas eu tenho mais empresas em tal faixa e menos empresas em outras faixas. Né? Mas o que eu já percebi, esse lance que você falou. Pô, já aconteceu de uma pessoa ouvir meu podcast. Então eu gravo um podcast aqui, eu e você. Aham. E aí tem uma pessoa que está ouvindo meu podcast. Ela ouve meu podcast, ela me segue, ela ouve tudo o que eu falo. Para mim, o que eu falo é lei dentro da empresa dela. Tá. Aí ela vai e contrata você num ticket de R$200 mil, porque você tem de repente você tem um produto lá, que R$200 mil, ela contrata você, mas ela não me contratou. E aí você vai falar, pô, você veio do Marcelo Germano. Cara, eu sigo o Marcelo Germano, o que ele fala é lei, não sei o quê, pá. Tá, me conta aí, como foi tua experiência fazendo o EAG? Ele falou, não fiz o EAG. Você falou assim, como assim não fez? Eu tenho várias experiências como essa, Aham. né? E aí eu olho e falo, pô, aqui eu tenho que ter humildade. Tem alguma coisa no meu posicionamento que está Exato. fazendo com que esse cara que fatura R$100 milhões, eu tenho esses clientes. Mas eu tenho vários clientes que faturam R$100 milhões, eu encontro na rua, vem conversar comigo, Aham. mas eventualmente, por algum motivo, esse cara não comprou. E aí, por isso que eu falei, agora a gente vai fazer um trabalho de reposicionamento. Sabe a frase que eu ouvi outro dia? E não tem nada de errado, eu atendo esses clientes. Eu ouvi de um cliente meu, de um cliente desse. Gravei o podcast com ele, ele fez uma venda para esse cliente, é um cliente que fatura 120 milhões por ano. Ele vendeu lá um produto que era um ticket de 300 e tantos mil reais. Aham. Esse cliente, esse meu amigo, essa pessoa que gravou o podcast, na hora que foi para implementação, ele olhou e falou, pô, mas você não tem isso? Você não fez o EAG? Como que você não tem isso? Que isso daí o EAG ensina? Aí o cara virou para ele e falou, ele ensina isso? Falou, ensina. Ele falou, pô, mas o EAG não é para quem é só pequenininho? Então isso é uma percepção.
Não sou eu falando que não é isso, é o cliente percebendo isso. Exatamente. Então a gente tem que cuidar disso. Como eu trabalho isso? Como eu melhoro isso, né? Ou quem está ouvindo a gente, como melhora essa percepção? Quando você fala da humildade, eu acho que é o ponto de partida aqui, porque o princípio básico existe uma diferença muito clara entre o que eu estou dizendo, ou pelo menos o que eu quero dizer, o que eu digo e o que a pessoa entende, né? Essa diferença de mensagem, que a base da comunicação é isso, né? A mensagem sai de um jeito aqui e chegar do jeito que eu quero ali. Se isso não está acontecendo, pode ter N motivos. Então, por exemplo, eu gosto muito no meu processo de pesquisa. Pode ser quantitativa, qualitativa e tudo mais. Mas o importante, quando eu vou fazer uma pesquisa, é basicamente entender 3 grandes pontos. Que é o que a pessoa entendeu de mim, ou seja, como que ela me percebeu, que foi um pouco isso que você já falou. Ó, ela percebeu que eu sou para empresa pequena. Tá bom. Quais medos ela teve que a impediu de comprar alguma coisa, ou que não impediu, porque a gente acha que porque a pessoa comprou, ela não teve medo. Não, ela só superou o medo, mas algum medo ela teve ali. Então, não sabia se era pra mim. Por exemplo, essa pessoa que te disse isso, fala assim, cara, qual foi o seu medo? Ah, meu medo era de ele não me ajudar. Meu medo era não resolver meu problema. Meu medo era isso, beleza. E a terceira coisa, então, é percepções, medos e as motivações. O que te motivaria a avançar nesse processo? E aí eu pergunto, o que o Marcelo Germano e a AG precisaria ter para te motivar a comprar? E aí imagina que ela fala assim, pô, se eu visse que tem outros clientes da mesma dimensão que a minha, eu me motivaria. Ou se eu entendesse que existe um programa específico para empresas do meu tamanho, eu me motivaria. Então, eu não sei qual é a resposta que essa pessoa vai te dar, mas quando a gente faz essas perguntas, a gente começa a entender como que eu estou sendo percebido, por que a pessoa não avançou, ou ela avançou, mas qual o medo que ela teve, e o que motivaria ela a andar para frente. Quando a gente começa o posicionamento na prática, quando ele é bem feito, inevitavelmente ele exclui. Vou dar um exemplo até da minha mãe, que eu acho que é um bom exemplo e eu acho que é fácil as pessoas entenderem. Minha mãe é psicóloga. E minha mãe sempre tratou ansiedade com TCC, terapia cognitivo-comportamental. Na cabeça... Eu faço. Você faz, show. Eu faço. TCC Então, TCC trata ansiedade e a ansiedade se manifesta de formas muito diferentes nas pessoas. Tem gente que tem desordem alimentar, tem gente que tem insônia, tem homem que tem disfunção erétil, tem gente que tem perda cognitiva, de capacidade de concentração e tudo mais, né? Na cabeça da minha mãe, como psicóloga, é a mesma coisa, porque é causado pela mesma coisa, tratado da mesma forma. Mas pensa comigo, a pessoa que tem uma desordem alimentar e o outro que tem insônia, o outro tem disfunção erétil, são problemas completamente diferentes, né? E aí, quando você tá nessa camada do generalista, parece que você não é incrível, parece que você não é o melhor naquele negócio, né? Então eu falei, mãe, a gente precisa se posicionar melhor. Tem um nicho aqui, que é esse nicho de empresário, de executivo, né, gerente, diretor, que tem muita pressão no trabalho, que eu acho que pode se beneficiar muito do tratamento para ansiedade, porque, ele vê daí 2 semanas a cabeça funcionando melhor, tomando decisão melhor e tudo mais. Ela passou 6 meses estudando, conversando com muita gente e tal, e a gente posicionou ela como uma psicóloga especializada nisso. Então, se você entra no site dela, mariangelaguerra.com.br, já fica o jabá aí também, você vai ver que a headline é: não deixe a ansiedade limitar seu desenvolvimento profissional. Então, se chega qualquer outra pessoa, é o da insônia, da disfunção erétil, da desordem alimentar, não resolve o problema dela. Então, um bom posicionamento também exclui. E isso é um negócio que dá um medo gigante na gente. Só que quando você vai contratar, você está com um problemão de saúde, você quer um clínico geral ou um especialista no negócio? Especialista. Especialista. Inclusive, você sabe que é mais caro.
Quando você vai fazer um casamento, você não quer um fotógrafo genérico, porque imagina você ter que falar assim, moço, olha só, vai ter uma hora que tem uma moça de branco, que ela vai estar com um buquê, umas flores na mão, ela vai jogar pra trás, pô, você tem que tirar foto desse momento. Cara, se o cara é especialista em casamento, ele vai te sugerir o melhor ângulo, do jeito que ela vai jogar, da onde e tudo mais. Então, essa visão especialista, esse posicionamento claro, ele exclui, mas ele, quando traz, é matador. Quando a gente começa a precisar ter mais de um posicionamento, aí a gente começa a ficar complexo. E geralmente, ou a gente vai criar marcas diferentes, ou no mínimo caminhos, jornadas diferentes. Então é muito comum. Ou produtos diferentes. Produtos né? diferentes, ou marcas diferentes. Então é muito comum. Eu posso ter o EAG, beleza, como o grande guarda-chuva, e eu posso ter o EAG PME e o EAG 100M, sabe? Tipo, acima de 100 milhões. Por quê? Pode ser o mesmo método, que é o caso da minha mãe. Trata os problemas da mesma forma. Só que na percepção da pessoa cara, esse cara manja do meu problema. E aí na página, você pode ter duas landing pages, duas páginas de venda diferentes. Quando a pessoa chega, sei lá, por algum motivo ela ouviu o seu podcast, chegou no site e tem lá, ó, você que é uma empresa que fatura acima de 50 milhões por ano, clica aqui. Quando a pessoa entra lá, o título da página, o texto principal, os exemplos dos seus clientes, o depoimento, pô, a gente estava com um problema assim. Na hora que a pessoa bate o olho nessa página, ela fala assim, caramba, esse cara entende o meu problema. Esse cara tem um produto para mim. E uma das coisas que ajuda muito em posicionamento é preço. Talvez você tenha que cobrar muito mais desse cara dos 100 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Por quê? Se eu parecer baratinho demais, o que acontece? Parece que eu perco qualidade. E aí é muito doido, porque é um jogo 100% psicológico. É 100% psicológico. 100% psicológico. Por isso que eu sou engenheiro de formação, mas quando a gente realmente se dedica a entender como as pessoas pensam, e sem juízo de valor, porque se eu fico, ai, nossa, o cara é burro, vai pagar mais. Não tem essa. Como que o cara pensa? O que ele pensa é, qual a chance desse cara resolver meu problema? Quais evidências eu tenho que ele é capaz, competente de resolver esse problema? E esse discurso todo é coerente? O que ele vai me entregar, o preço que ele vai me cobrar e tudo mais? Então, cara, se você pegar um exemplo, tem uma loja aqui, bom, tem no Brasil inteiro agora, mas chama Tânia Bulhões. Não sei se você conhece. Sim. Eu conversei com o CEO lá da Tânia Bulhões uma época. E aí ele tava contando, cara, pra quem não sabe, é uma loja super chique de louças e coisas pra casa e tal. Eles têm casarões ali nos jardins, tem todos os shoppings, é um negócio... Os melhores shoppings. É dos melhores shoppings, é louça francesa, tudo importado. A Tânia, que foi quem criou, ela é meio que a designer disso, mas vem tudo da França e tal, beleza. Ele tava me falando que tem gente lá, muitos clientes que gastam 100 mil reais por ano, todo ano, trocando louça, não sei o que e tal. E ele falou assim, cara, a gente não faz promoção. Por quê? Porque promoção é varejão, o cliente... Desposiciona a marca. O cliente... Ele falou assim, cara, tem um dia no ano que tem uns produtos, mas tipo assim... Por quê? Se eu tô mais nesse mundo do luxo, eu não posso parecer varejão, porque o meu cliente vai achar ruim desse negócio. E aí, na sua cabeça, o nosso ouvinte pode estar pensando assim, pô, mas não é possível que tem gente que não vai querer um desconto, que não vai... Tem, cara, tem. O ser humano é assim, é terrível, é uma loucura. Então, quando a gente entende esse jogo psicológico, a gente começa a repensar várias coisas. E aí tem um tanto de desafio de marca que nem eu sou especialista, não. Tem gente que só olha e só trabalha com isso. Mas, cara, quantas marcas... A Coca-Cola, por exemplo, quantos refrigerantes vagabundo ela não tem debaixo? Ela vai botar o nome Coca-Cola no... De jeito nenhum. Ela pode botar que é do grupo Coca-Cola. Bem escondidinho, né? Bem escondidinho. Mas ela não pode contaminar o negócio. A marca. E talvez ela venda pra caramba o baratinho. Mas é isso, baratinho ela bota no supermercado, Coca-Cola talvez ela bote em todos, mas no Pão de Açúcar ela não vai botar o baratinho lá, ela vai botar o... Enfim. Então tem um jogo desse posicionamento, sabe? Comandante, olha só, EAG tem que fazer. Se você quiser fazer sua empresa crescer de forma sólida, né, tendo método, tendo processo, tendo uma rotina de execução, fazendo de maneira disciplinada, o EAG
tem as ferramentas e as alavancas para você crescer no seu negócio. Vamos fazer o seguinte, você vai clicar no link que está aqui, ou você vai pegar o QR Code, a gente vai fazer um diagnóstico da sua empresa para entender exatamente onde a tua empresa está, por que ela está lá, e a gente vai sugerir para vocês plano de ação. Para você fazer o diagnóstico, tem um link aqui na descrição, clica no link ou pega o QR Code. Nosso time está te esperando para poder fazer uma boa análise da sua empresa, um bom diagnóstico. E se você quiser, a gente vai te dar metodologia e vai pegar na tua mão para ajudar você a fazer. Legal. Deixa eu voltar aqui no assunto aqui que eu tinha falado que eram falhas que eu vejo, né? Eu tinha falado que eram duas coisas, que é o posicionamento e outra falhas que eu vejo, e eu posso dar aqui alguns exemplos, né? E eu falei assim, ó, inclusive está no meu site, né? Tem um americano, o nome dele é Donald Miller, e ele tem um livro que chama Story Brand, né? E ele tem um conceito muito legal sobre como criar uma narrativa. Mas ele fala uma coisa que é muito simples. Ele fala assim, ó, se o cara entrou no teu site em 2 segundos, né? Eu quero falar de growth, e o site normalmente, quando a gente está no marketing digital, o site ele é um dos elementos que vai alavancar o crescimento. É uma das alavancas, é o site. Ele fala assim, ó, o cara tem que entrar no teu site em 3 segundos. Você falou da foto, né? Pô, põe a foto lá em 3 segundos, eu falo, isso aqui, o que esse cara faz? Não tem escrito nada. Aí as pessoas falam, fotógrafo. Então ele fala assim, o cara tem que entrar no teu site em 3 segundos, ele tem que entender o que você faz. Eu entro num monte de site e eu não entendo o que as pessoas fazem. Aí eu tenho que me esforçar para entender. Então, por exemplo, eu tenho um cliente, ele faz um negócio muito legal. Ele vende, na verdade não é isso que ele vende, tá? Mas a maneira de fazer o que ele vende é usando perfis de alumínio. Mas para que ele vende perfil de alumínio? Para os makers. Quem que são os makers? Sabe aquelas pessoas que gostam de fazer as coisas? Tá, eu estou em casa, eu quero montar minha estante. Rodrigo Hilbert é um maker, sabe? Ele monta as coisas, ele faz o deck da casa, ele constrói as coisas. Então, nesse ramo, ou esse tipo de pessoal, nos Estados Unidos tem uma cultura muito forte. Lá eles chamam de do it yourself, faça você mesmo. Então existe uma cultura lá, né? E esses perfis de alumínio é para esse tipo de público. Quando eu entro no site dele, eu vejo o perfil de alumínio. Aí, o que eu falo com ele é assim, ó, se eu não tenho um nível de consciência, se eu não sou aquele cara que está procurando perfil de alumínio, eu entro no teu site, não sei o que você faz. Se eu não entendo o que você faz, eu não compro. Agora, tem um monte de gente, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Até porque eu uso como exemplo. Teve uma época na nossa empresa que a gente passou uma dificuldade, a gente estava no meio de uma mudança, aconteceu uma crise, e aí a gente tinha, no meio da mudança, imagina que eu tenho que fazer minhas estações de trabalho. O que é estação de trabalho? Aquela mesa que você tem várias posições. Várias posições, né? 4 pessoas de um lado, 4 do outro. Uma mesa igual essa, que a gente está aqui, mas eu coloco 4 pessoas de um lado, 4 pessoas do outro, uma pessoa na ponta, ou 5 de um lado, 5 do outro. Aqui, isso, uma estação de trabalho. Na época, para contratar uma estação de trabalho, eu estou falando 2014, 2015, para contratar uma estação de trabalho, era 11 mil cada estação de trabalho. A gente tinha 100 e poucos funcionários, né? E aí, no meio de uma crise, você fala, eu não vou gastar 11 mil para montar uma estação. Estou falando sem cadeira, só a estação, né? Só a mesa, sem a cadeira, né? E aí, o meu sócio, que ele lida com habilidades manuais, o Rogério, ele cresceu no Brás, a mãe dele trabalhava com madeira, ele foi lá, comprou os perfis de alumínio, né? A gente montou as mesas, é rápido montar, é fácil, né? Inclusive, você manda fazer estação de trabalho, o cara demora 45 dias para te entregar. Se você compra o perfil para você mesmo montar, né? Em 2 dias você está com a mesa pronta, né? Mas você tem que ter essa habilidade de fazer as coisas, e o Rogério tinha. Bom, de 11 mil a gente foi para 2, cada estação de trabalho, né? E no final de semana resolveu a fatura, né? Montou tudo. Então, quando eu entro no site dele, e eu já tendo tido essa experiência, eu entendo o que ele faz. Mas às vezes ele tem um público que é o cara que precisa montar a estação de trabalho, ele tá com essa dor, a estação de trabalho é caro. Quando ele entra no site, ele não entende que aquele perfil de alumínio resolve o problema dele. Né? É um problema de comunicação. E tem um grande motivo essas pra isso acontecer. Falhas, me conta aí dessas falhas. Tem um grande motivo para isso aí acontecer. Bom, deve ter vários, na verdade, mas tem um que é o principal de todos, assim. E que é o motivo que faz ser, ainda assim, mesmo você sabendo isso tudo, ainda é difícil você mexer no seu site. Mesmo eu sabendo isso tudo, também é difícil mexer no meu site, qualquer coisa. Que é um pouco desse viés. Você conhece muito bem seu negócio. De cima para baixo, de baixo para cima, de trás para frente, de frente para trás. Então, é muito difícil você que tá lá dentro
ver se tá claro ou não. Porque sempre tá 100% claro para você. Isso que torna o jogo tão difícil. E aí a gente precisa do seu primeiro princípio, da humildade, de mostrar isso para outras pessoas e ir perguntando para elas. A gente tem uma mania de fazer assim, você gostou do meu site? Ou você gostou da minha loja, do meu site, do meu... Tanto faz, qualquer coisa. E essa pergunta ela é meio inútil, porque ou ela vai pra uma lógica de educação e gentileza, porra, tá lindo, tá incrível, tal. Ou ela vira um feedback sem muito propósito. Ah, não gostei porque eu achei que a cor tá meio assim. Não. Tem um jeito muito melhor da gente fazer isso, que eu pergunto assim, isso que você falou dos 2 segundos, tem um negócio que é muito interessante, que é uma ferramenta mesmo online, que eles chamam de o teste dos 5 segundos. Ele pega o seu site e ele vai, e ele mostra para uma pessoa completamente desconhecida, ele tem lá um grupo de gente, ele mostra para vários e fala assim, 5 segundos. O que você entendeu? O que isso faz? E aí você começa a pegar a percepção de um tanto de gente. Você não fala nada, porque se eu for te explicar, você vai entender. Mas você não fala nada. Você mostra 5 segundos. O que você entendeu? Aí eu vou pegar. Você pode explicar com suas palavras do jeito que você quiser. Eu vou pegar 1, vou pegar 2, vou pegar 3. E aí eu vou falar assim, caramba, tá chegando uma mensagem muito diferente. E eu vou e faço de novo. Tem uma técnica que eu acho que é a mais... então, assim, essa técnica ajuda a gente a entender quão crítico, quão claro, quão não claro o negócio está. Então não pergunta pra ninguém se o seu site tá bom. Pergunta assim, o que você entendeu disso aqui? Tá? O que te chamou a atenção? O que você ficou confuso e tal? Tem uma outra técnica que a gente pode usar, e tudo isso, assim, Marcelo, é muito simples. É realmente só vontade mesmo, tá? Tem uma outra que eu acho que é o jeito mais legal, que vai nos seus clientes, pode ser lá, 2, 3, 4, 5, e fala assim, fulano, como que você explicaria minha empresa para um amigo seu? Me conta com suas palavras. Por quê? Esse cara, vou dar um exemplo aqui. Então alguém pergunta assim, Mineiro, como que você explicaria a IAG? Aí eu posso falar assim, pô, é um curso que ensina pequenos empreendedores, pô, a fazer uma gestão melhor, sair daquele sufoco, apagar incêndio, operação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Aí você pega isso e fala assim, pô, legal. Então, ele entendeu a história do sufoco, da operação. Bom, isso aqui, de algum jeito, tá colando. Você vai fazer isso com alguns. Agora, imagina que eu falei que é um curso. Aí você fala assim, pô, velho, eu não quero posicionar como um curso. Se for a sua vontade ou não for a sua vontade. Aí imagina que tem alguém que explica assim, cara, é uma escola que faz assim, assim, Exatamente essa mudança que a gente tá fazendo. Isso, então. É escola. Então, aí a gente precisa ir entendendo o que as pessoas estão entendendo, como elas explicam, como chega bem, e a gente volta e vai mexendo no site. Aí depois, de novo, o que eu faço? Eu chego para os desconhecidos e falo assim, 5 segundos, pode ser mais tempo, não tem problema, mas volta. O que você entendeu? Então, esse processo, repara que você não precisa gastar R$1 para fazer isso. Você precisa do seu tempo, da sua energia, da sua humildade, porque se você não estiver disposto a ouvir o que os outros estão falando. Mas essa é uma das poucas formas que vai fazer a gente tirar essa nossa lente, que pra gente é muito claro. Eu aprendi muito isso quando eu tava na Singu. Viés cognitivo, né? E muito de... Cara, isso a gente entende. Então, qualquer que seja a palavra, pode soe melhor ou pior e tal. Mas eu aprendi muito isso na Singu, porque eu vendia serviço de beleza feminino. 98% do meu público era feminino. E eu tinha que atrair tantas profissionais de beleza, de um lado, manicure, escovista e tal, quanto o cliente final. E muitas vezes eu precisava ir para as meninas lá da empresa e falar assim, gente, mostrava a página, isso aqui tá... O que vocês estão entendendo aqui? Tá passando essa mensagem? Ou me ajuda a construir, como que você falaria tal coisa? Então, quando a gente entende esse jogo do posicionamento e da mensagem, e assim, o tempo inteiro você vai ter que continuar fazendo, e eu o tempo inteiro tenho que continuar fazendo, porque, cara, o tempo inteiro você também está evoluindo e quer ir melhorando. Sabe que eu falei que em 2019 a gente fez uma mudança de posicionamento e foi onde a gente alavancou, né? E aí, sabe qual foi a mudança? Uma frase. Uma frase alavancou o nosso resultado. E de onde veio essa frase, né? Então a gente fez uma pesquisa, usamos aquele
mapa de geração de valor, sabe? Aquele que você tem de um lado o mapa da empatia, do outro Aham, lado você aham. tem os analgésicos para dores, os criadores de ganho, esqueci o nome dessa ferramenta. Aham. Usamos elas, preenchemos e a gente perguntava para os clientes. É isso aí. E sabe o que saía na boca dos clientes o tempo inteiro? Ah, Cara, minha empresa tá o caos, minha empresa tá o caos, minha empresa tá o caos. Era o que saía da boca dos clientes. E a gente pegou e falou, empresa sem caos. Pronto. Lançamos um movimento, chamava Empresa Sem Caos. E aí a gente cresceu numa base de 10 vezes a partir do momento que a gente começou a usar o nome Empresa Sem Caos. E agora a gente tá numa outra mudança que depois que a gente mudar o conto. depois a gente conta. Depois Boa. que a gente mudar o conto. Então, às vezes é isso. É você pegar o que tá na cabeça do cliente e explicitar isso para ele. Exato. Né? Então o cara fala, cara, minha empresa tá o caos. Então, acaba com o caos na sua empresa. Eu te ajudo a fazer isso. Tem um outro exemplo bem curtinho. Que tem uma empresa que eu acompanhei há muito tempo que chama Yoga. É uma empresa de software para gestão de restaurante, bar, restaurante e tal. E eles fazem muita coisa. Eles são muito bons. Os meninos são de Vitória. Porra, eles são muito incríveis. Só que assim, a gente tava fazendo esse mesmo exercício, mesma coisa. Pesquisa, posicionamento e tal. E aí um dos meninos, um dos sócios falou assim, cara... Eu falei, o que esse cara mais quer? Aí os meninos falaram assim, esse cara quer férias. Aí eu falei, cara, eu acho que ele não quer férias. Se eu prometer férias pra ele, ele não vai acreditar. Que dono de restaurante, de bar, acredita real que vai ter, que vai ter férias? Eu falei, se eu falar que ele não vai ter menos dor de cabeça, não é o suficiente? Pô, pode ser. Vamos conduzir pesquisa. Cara, e por coincidência, aí foi um pouco de sensibilidade, mas um pouco de coincidência também. O termo que as pessoas estavam usando era isso. É dor de cabeça. Então, beleza, eu posso usar férias, é super legal ou aspiracional? É. Mas esse cara não dorme e acorda pensando, preciso de férias. Ele só dorme e acorda pensando, pô, é mais uma dor de cabeça. Mais uma dor de cabeça. Se a gente vira a ferramenta aqui, diminui dor de cabeça, pronto. Que é a mesma coisa. Pô, tá um caos. Ou tá um incêndio, né? Tudo isso, a gente consegue um posicionamento bem melhor. A gente fica mais fácil das pessoas entenderem. E aí elas, naturalmente, vão se interessar mais. A chance de comprar mais é muito maior. Né? Ó, eu vou voltar aqui pro meu roteirinho aqui. Vai lá, vai lá. Né? Modelo de negócio. Como que a gente analisa falhas e oportunidades? Dá um exemplo. Tem vários aqui, na verdade. Um de varejo, sei lá. Cara, eu acho que preço é um negócio que é muito mal feito, de um modo geral. Muito mal feito. Então, por exemplo, tem muitas empresas que não fazem, muitas vezes, o básico de calcular a margem que você tem nos seus produtos. Então, se eu entendo que tal produto me dá uma margem melhor, será que eu não tenho que fazer um trabalho para vender este produto? Ou será que eu não tenho que, eventualmente, mexer no meu preço do meu produto aqui, porque isso vai me dar um respiro maior? Então, quando a gente fala do modelo, assim, cada modelo de negócio, eu acho que tem suas peculiaridades. Então, se a gente vai para o modelo de educação, que geralmente tem uma margem boa, aí a gente está falando muitas vezes de essa história do preço, ao mesmo tempo uma retenção, porque se a pessoa fica com você 1 mês, 2 meses e desiste no meio do caminho. Então, os fundamentos de negócio aí, eles são vários e eu acho que vai mudando. Tem uma coisa que eu acho muito interessante como fundamento, que eu acho que bate aqui, que é o seguinte, toda empresa basicamente tem que fazer uma conta, que quando o dinheiro está entrando, quando o dinheiro está saindo, e precisa entrar mais que sai, né? É uma matemática muito simples. Como que eu cresço? Eu posso aumentar as minhas entradas sem que eu aumente tanto as minhas saídas, ou eu posso manter as minhas entradas e reduzir as minhas saídas. Então, tem uma oportunidade em muitas empresas que é ineficiência. Muito trabalho manual, trabalho repetitivo, desnecessário, mal feito. Quando a gente... Confuso. Muito retrabalho, o fulano faz, ele não sabe o que faz, ele faz mal feito, passa pro fulano, ciclano e tal. 10 planilhas para cuidar da mesma coisa.
ou sem processo, não tem processo, não tem nada documentado, então as pessoas erram a mesma coisa. Todo mês estão errando e perdendo tempo da mesma coisa. E óbvio que eu não tô falando sobre demitir gente, mandar a gente embora. Mas o meu ponto é, se a gente consegue ser mais eficiente, fazer um trabalho melhor, talvez não preciso nem mandar ninguém embora. Só que eu pego, sei lá, 2 pessoas aqui que estavam fazendo um trabalho, porra, super desnecessário, repetitivo, eu organizo a minha casa, coloco uma ferramenta de gestão, eu coloco um processo bem estabelecido, e aí 2 pessoas não precisam mais ficar ali. Eu boto elas para vender, vamos Desenvolver novas habilidades. novas habilidades, ou fazer melhor alguma coisa, então, pô, um atendimento melhor, um pós-venda. Às vezes você não faz um pós-venda direito porque tá todo mundo Na correria. na correria. Então, tem tanta oportunidade. Ó, tem um exemplo que todo mundo já passou por isso. Tem uma amiga minha que tem um nome perfeito para isso. Fala que parece que tem empresa que tem o departamento de prevenção a vendas. Que é o quê? Pô, parece que a empresa tá jogando contra. Quantas vezes você não foi no site da empresa, achou, mandou um WhatsApp e demorou um dia pra receber uma resposta? Já era. Perdeu. Nós estamos falando de eficiência. Nós estamos falando de um trabalho simples. Você pode fazer isso com tecnologia. Então, eu vou ter um bot automático, papapá. Ou você pode simplesmente organizar a casa e falar assim, Marcelo, turno de 7 às 9 é seu, tá? O WhatsApp aqui é seu. Fulano, de 9 às 11 é seu, tal. Chegou, tem uma regra, tem que atender em 5 minutos. Mede isso, avalia as pessoas por isso. O outro vai perder, normal, faz parte, mas, cara, imobiliária, você tem que implorar. Quando você falou, olha só que coisa, quando você falou, a primeira coisa que eu lembrei foi isso, né? Prevenção a vendas. Você entra num site, tipo numa plataforma de imobiliária, Zap Imóveis, né? E aí você acha um imóvel, você vai lá e manda uma mensagem. Às vezes você tá olhando isso de madrugada, né? Eu tava vendo isso à noite, não é uma hora comercial, o cara não tá disponível. Você manda uma mensagem. Aí, ninguém entra em contato, passa 2, 3 dias, você tem que mandar uma segunda mensagem, né? Você tem que implorar para comprar, né? E pensando que aquele imóvel tá na plataforma e tem 3 pessoas anunciando aquele mesmo imóvel, você não responder isso é muito vacilo, Não, né? Tem um exemplo para mim. E esses dias, eu falei com minha esposa, eu vi um anúncio de um carro no Instagram, não tô exatamente pensando em... Mas eu falei, quero saber mais. E aí eu cliquei lá no coisa, deixei meus dados, meu celular, não sei o que e tudo mais. Ou seja, a pessoa pagou para aquele anúncio aparecer, ele apareceu, ele chegou em alguém que, pô, tá num perfil, num momento e tudo mais. Demorou 2 dias pra me mandar. E inclusive, eu tinha esquecido. Eu só lembrei que eu falei assim, peraí, pô, tem 2 dias que eu mandei aquele anúncio. Então, pensa, o mais difícil você fez, que foi trazer alguém interessado. E aí, eu não respondi o cara ali na hora, nunca mais mandou mensagem. E aí perdeu venda. Eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Então, assim, não adianta você querer fazer uma estratégia super sofisticada se o arroz com feijão não tá funcionando. Não tá funcionando. Ô Gabriel, quando a gente pensa em negócio, né? Hoje, quando a gente vai falar de growth, hoje a gente vai falar de crescimento, né? Tem algumas coisas que as pessoas olham muito, que é o tal do CAC, o tal do LTV, né? Aqui tem um desenho que me colocaram aqui, né? Do produto único, da margem, do potencial de recompra, né? E aí isso tem a ver, tem até uma foto aqui de um café, de um super coffee, né? Explica um pouco pra gente isso daí, porque o cara quer crescer a empresa, ele tem que entender primeiro esse fundamento, né? O custo de aquisição do cliente, o tempo que esse cliente fica na base, quanto esse cliente gasta, e depois o que eu tenho para criar essa máquina, mexer nessa máquina e fazer esse crescimento acontecer de uma maneira sustentável. Tá bom. Esses são 2 conceitos que você vai conseguir, talvez, viver sua vida inteira sem saber dele, mas sabendo dele, você consegue mexer num tanto de coisa que é muito boa. Na prática, quando a gente, especialmente em empresa de crescimento acelerado, você... assim, vamos lá. Uma coisa é olhar quanto de dinheiro entra e quanto de dinheiro sai. Beleza. Esse é um aspecto contábil ali, gerencial, muito importante. Só que também muito importante é a gente entender
a minha eficiência no meu processo de vendas e a qualidade do meu cliente que eu estou trazendo. E essas duas métricas, elas ajudam com isso. Então, quando eu falo do CAC, né, o custo de aquisição do cliente, na prática é quanto de dinheiro eu preciso investir para trazer um cliente para mim. Então, vamos supor, e aqui costuma ter várias falhas de negócio mesmo, tá? Vamos supor que eu vendo um curso a R$1.000. Beleza. Melhor, vamos simplificar. Um tênis, tá? Eu tenho um tênis, ele custa R$500 na loja, eu tenho uma margem ali para facilitar a conta, 10%. Então, se eu compro cada tênis que eu vendo, eu ganho R$50. Boto R$50 no meu bolso. E eu vou fazer um esforço de venda, né? Pode ser propaganda online, eu posso ter um vendedor, dependente do esforço que você vai fazer, existe um custo para você fazer aquela venda. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é quanto me custa e quanto de dinheiro ele me coloca no meu bolso. Só que não só numa compra, na vida dele. Por quê? Quando a gente pensa um tênis, beleza, você compra um tênis a cada quanto tempo? Sei lá, todo ano, cada 6 meses, sei lá. Você não compra todo mês um tênis. É bem né? pouco. Quando eu era mais novo, eu comprava mais. Hoje, Gostava o mais. tênis pra Beleza. mim, ele tem uma vida longa. Tá bom. Então, olha só. Se eu gasto, se eu preciso investir R$300 para trazer um cliente e ele compra um tênis que sobra 50, ele me deu preju. Quando ele não me dá preju? Se ele comprar ao longo da vida dele pelo menos 6 tênis. Vamos botar tudo no mesmo preço para facilitar a conta, né? E isso é importante porque alguns negócios, vamos botar assim, o varejo normal, você geralmente precisa buscar essa relação de retorno na primeira compra. Então, cara, eu preciso gastar R$20, R$30 para me voltar 50, porque na primeira compra isso aí precisa meio que estar resolvido para eu lucrar logo de cara, né? Mas tem vários tipos de negócio que não são assim. Eu vou dar mais um exemplo que é assim, os negócios imobiliários. Internet, por exemplo. Isso, internet, beleza, internet é um Internet, outro. quando eu falo, é assinatura de internet e cabo. Isso, então eu vou chegar no outro. Então, por exemplo, já vou chegar na internet, mas imóvel. Você não compra imóvel todo mês. Pode ter um ou outro que é um investidor e tal, mas a maior parte das pessoas faz 1 ou 2 compras de imóvel na vida. As pessoas contratam um fotógrafo de casamento 1 ou 2 vezes na vida. Se é uma venda que ela é feita poucas vezes, ou uma vez, ou poucas vezes, eu preciso ter essa relação de quanto o cliente custou e quanto ele está botando no meu bolso, ele meio que rapidamente precisa se pagar. Só que tem outros modelos de negócio que você tem pagamentos recorrentes. E é aí que mora a beleza da coisa. Porque se eu pago, imagina, você falou da internet, um bom exemplo. Sei lá, pago R$100 todo mês. Eu posso investir R$500 para quem paga R$100 de mensalidade. Desde que essas pessoas, em média, fiquem, sei lá, pelo menos 6, 7 meses comigo. Pelo menos 3 anos. Isso. Beleza. Em negócios de software, por exemplo, negócio de educação, que eu acho que é bem mais simples da pessoa entender. Às vezes, você tem um curso que custa R$200, um curso que custa R$2.000, um mastermind que custa, sei lá, R$50.000. Muitas vezes, você pode se dar o luxo de fazer uma primeira venda, ou seja, você investe R$1.000 para ela comprar um produto de 200. Por quê? Porque você sabe, dado o seu histórico, que 1 a cada 5 pessoas compram um curso de 1.000. E 1 a cada 20 pessoas compram um mastermind de 50.000. Então, quando a gente para de ter uma visão de curto prazo sobre quanto de dinheiro aquele cliente traz para mim e olha mais a longo prazo, a gente aprende a lidar melhor com quanto de dinheiro eu estou investindo e quanto de dinheiro volta para mim, né? Quando a gente tem essa clareza, fica muito melhor da gente fazer os investimentos, né? Então, se eu tenho uma pessoa ali que... Cara, eu vi que esse cara aqui tem todo o potencial de comprar meu mastermind. Eu posso dar o primeiro produto baratinho de R$200 para ele ir lá, fazer parte, gostar. Para quê? Para eu tentar vender um produto muito mais caro, com um valor muito, muito melhor. Então, assim, lógico que dá pra gente ficar 2 episódios inteiros falando sobre essa dinâmica de LTV/CAC, mas é muito mais para as pessoas entenderem que elas precisam medir quanto elas investem para trazer um cliente, isso é muito importante. Elas precisam ter uma consciência razoável ali de quanto de dinheiro meus clientes deixam em média comigo ao longo da vida dela. E
dada essa relação, se a pessoa tende a deixar um bom dinheiro em 1, 2, 3 anos, eu posso investir mais para trazer. Ela não precisa se pagar imediatamente no primeiro momento. Então, grosso modo, eu acho que é um pouco isso. Então, ó, por exemplo, a gente está falando aqui do modelo de negócio. O modelo de negócio tem que parar de pé. Para falar uma linguagem simples, tem que ter um modelo de negócio que para de pé. Mas pensa que quando eu quero crescer e hoje eu vou utilizar estratégias tanto de marketing digital quanto de prospecção, enfim, todos os tipos de estratégia que a gente vai utilizar para fazer essa empresa crescer, uma coisa importante aqui é uma cultura de crescimento, né? Eu entendo que as empresas não têm cultura de crescimento. E na cultura de crescimento, ela envolve fazer muitos testes. E eu não entendo isso como uma cultura em muitas empresas. A gente atende muitas empresas, né? Uma cultura de fazer testes, né? E aí, fazer teste, medir performance, fazer teste. As pessoas têm medo de fazer teste e errar. Fala um pouquinho disso daí, por exemplo. Dá um exemplo. Como vocês fizeram isso na RD, por exemplo? Tá bom. O que mais trava as empresas, na verdade, é que parece que tudo precisa ser 880. Ou eu vou testar um negócio, eu vou investir muito dinheiro e se der muito errado eu vou ser demitido e a empresa vai quebrar, porque parece que só tem esse cenário. Ou ela vai dar certo, eu vou virar um novo Google. E na prática não é nenhuma das duas coisas, né? A cultura de crescimento, assim, quando a gente pega as empresas que crescem bastante, e principalmente naquele modelo da alavanca, que foi a primeira coisa que a gente falou, geralmente as alavancas estão em lugares que as pessoas não estão olhando tanto, né? Então, uma estratégia, por exemplo, todo mundo está fazendo anúncio no Instagram, por exemplo. Cara, se eu vou lá e começo a fazer TikTok, pode ser que não funcione. Mas se funcionar, como não tem concorrência, pode ser muito bom para mim. Então, a cultura de teste, ela, assim, as pessoas têm pavor do erro. E o erro, ele não é tão problemático se eu mitigo ele, eu diminuo o escopo dele, ou seja, um erro não me dá um prejuízo muito grande, e eu também aprendo com ele. Então, por exemplo, eu posso falar assim, acho que eu vou investir no Big Brother. Quer dizer, eu investi 50 milhões de reais, 80 milhões de reais. Isso não é um teste, né? Por um negócio que você não faz a menor ideia se vai funcionar, é um risco muito grande. E, de fato, a falha pode te levar à ruína, né? Um exemplo bem simples que eu dou é o seguinte: pensa que existe uma feira, né? Uma feira, essas feiras de negócio e tal. Daí você, parece que é interessante, você quer expor a sua empresa lá, só que custa 100 mil reais o stand bonitão, tal, do jeito que você quer. Aí o que as pessoas pensam? Ou eu vou testar e investir uma grana e que se isso der errado, eu prejudico muito o caixa da minha empresa, ou eu não faço nada. Mas como que é uma forma... Qual que é a hipótese? A hipótese é que aquele evento tem um público que é interessante para minha empresa, né? Como que eu testo isso? Eu posso ir de participante no evento. Eu vou 1 ano de participante, pago, sei lá, 1.000 reais para participar do evento e tento fazer vou conhecendo as pessoas, vou fazendo contato. Imagina, eu saio com 3 contatos dali, 5 contatos de relacionamento que eu fiz e fiz uma venda. Opa, legal. E eu investi, um pouquinho e esse negócio foi interessante. Aí ano que vem, ou na próxima edição... Eu pego o menor stand para testar. Exato, eu pego o de 15 mil. Pra que você pegar o de 100 logo de cara? Ah, mas o de 100 pode gerar mais resultado. Pode, mas ele também pode dar errado e o seu prejuízo é maior. Então, essa capacidade de tolerar o risco, mas fazer ele de um jeito que, se der errado, eu não tenho um prejuízo muito grande, essa é a beleza da coisa. Só que é um pavor que as pessoas têm de errar, e se os testes são muito grandes, de fato, o pavor faz sentido, porque o prejuízo do erro é muito grande. Pra você ter uma noção, um estudo que saiu de empresa de tecnologia, principalmente, o normal de falha é de 60% a 80% dos testes falharem. E se você... Aí o que o pessoal fala se você tá com essa taxa baixa, do tipo, só erro 10%, é porque você não tá testando coisas diferentes demais. Você tá jogando o joguinho ali. Então, ao mesmo tempo, você quer também errar ao longo do processo. Porque se você não tá errando, você não tá sendo audacioso o suficiente. Só que para eu errar e não tomar um prejuízo gigante, o que eu preciso fazer? Nome bonito, eu modelo esse teste para ele ser um teste menor,
mais controlado. Se ele der errado, eu posso parar na hora. Pô, você vai fazer uma campanha de anúncio, bota 10 mil reais por dia de orçamento. Bota 50. Aí você viu que em 3 dias, bota 100. Cara, perdi 2 mil reais ali no mês. 500 reais, 1.000 reais. Beleza. Se desde o início você já tivesse, não, eu tô disposto a Fazer um teste. fazer esse teste. Aí a vida vira outra coisa. Porque aí não tem problema. Você já entra no jogo meio que é um investimento a fundo perdido, sabe? Então, a filosofia é essa, assim. Que legal. 200 mil testes. Deixa eu te dar um exemplo de um teste que um cliente meu fez, isso, sei lá, 2018, 2019. Era uma empresa, era uma indústria, né? E uma indústria de tecidos. E eles estavam num momento difícil e o maior canal de aquisição deles era a feira. Era uma feira do setor, muito grande. E é caro estar nessas feiras, né? É, lógico. E aí eles não poderiam estar nessa feira pelo momento que eles estavam na empresa, era um momento difícil. Só que é o seguinte, como todos os anos eles estavam presentes na feira, eles tinham uma base de clientes muito grande. Eles tinham a base de interessados, eles sabiam quem é o público que vem aqui, né? Quem é o comprador que vem aqui. E aí, o que eles fizeram? Eles, inclusive, no pré-pandemia, todos os nossos treinamentos eram feitos no Mercury da Vila Olímpia, aqui em São Paulo. Eles reservaram a sala que a gente usava ali, no Mercury da Vila Olímpia. Na verdade, não foi a sala que a gente usava, uma sala menor que tinha do lado. Ali eles montaram um stand, entre aspas, né? Montaram um esquema de divulgação. Uma estruturazinha ali. Isso. O que eles fizeram? Eles aproveitaram a data do evento, porque aquele evento acontece naquela semana. Perfeito. Eles tinham base de cliente, mandaram um e-mail, entraram em contato, Convidando ligaram, convidando para visitar, falando, olha, eu vou fazer uma recepção, a gente vai mostrar a nossa nova linha, a nossa coleção, e não sei o quê. E eles tiveram, tipo, se na feira, para cada R$1 investido, não sei o número, não lembro os números, mas se na feira, para cada R$1 investido, eles recuperavam 5, nessa ação que eles fizeram, para R$1 investido, eles recuperaram 25, né? Foi um teste pequeno. É né? isso aí. Um teste pequeno. Então, eu posso trazer essa mentalidade E qual que é o ponto de para a ouro internet. Qual que é o ponto de ouro? A escassez e a restrição geraram a criatividade. Cara, eu não consigo estar na feira, mas eu preciso vender. E aí eu preciso criar. Pô, aí nessa de criar, você cria uma maluquice, porque isso é uma maluquice. Pô, eu vou inventar. Vai dar certo? Não faço a menor ideia. Só que qual que é o risco real? Cara, tem uma graninha que eu vou investir, mas nem compara ao investimento da feira. Então, essa dinâmica, se as pessoas conseguirem realmente absorver essa filosofia, mesmo sem os nomes bonitos e tudo mais, mas absorver essa filosofia é muito poderoso. E sabe o que é pior? A maioria das empresas já fez isso. Quando você está começando, especialmente, você bota a cabeça no modo sobrevivência e que você vai perdendo isso com o tempo, porque você vai passando para as pessoas, e elas têm o medo de errar. Então, se você conseguir falar assim, olha, não tem problema você errar, desde que seja um erro pequeno, desde que seja um erro controlado, desde que você aprenda com esse negócio e a gente na segunda versão vai ficar melhor, né? Então, eu sou apaixonado com essa filosofia em si, porque eu acho que isso aplica em praticamente tudo, né? A gente só não pode ficar confortável. Então a gente começa a dar certo, a empresa começa a crescer, aí a gente começa a tolerar esse certo conformismo ali. E é isso, assim, no longo prazo, isso tende a não dar certo. Eu poderia falar, né, uma leitura do que eu fiz de tudo que a gente conversou, é que o crescimento, né, o crescimento acelerado, ele vai vir de um laboratório, né? Então, a nossa empresa, a gente tem que utilizar, não importa qual canal, é um laboratório. Teste, criar cultura de teste, né? E tá sempre testando, e aí no laboratório a gente vai descobrir alguma coisa que vai, de repente, trazer essa alavanca aqui pros resultados da empresa, né? Hoje, para quem quer crescer, o que você considera os melhores canais de crescimento? Para a pessoa começar a testar barato, testar rápido. Eu vou falar uma coisa que não é o canal, mas eu acho que é muito, muito, muito importante nesse processo. Que é a gente começar a ter uma cultura de análise de dados. Porque quando esse é o passo número 1. Porque quando a gente começa a fazer isso, Marcelo, a gente começa a ficar escancarado quais são os nossos problemas e oportunidades. Vou te dar mais um exemplo.
Lá na Singu, eu fui analisar meus clientes. E tem uma técnica muito simples que é a gente olhar os melhores e os piores clientes. Porque a média, ela é um problema Ela matemático muito escolhe, grande. esconde o outlier, né? Isso, ela pega o que é bom, puxa pra baixo, pega o que é ruim, puxa pra cima. Então, faz uma análise aí. Vai na sua base de clientes e vê assim, quem que são os meus melhores clientes, quem são os meus piores clientes. E o que que eles têm em comum entre eles. Então, por exemplo, aí você pode me perguntar, o que que é um melhor cliente? Você pode ver o cliente que te paga mais por mês, ou você pode ver o cliente que já comprou mais vezes com você, ou você pode ver o cliente que mais deixou dinheiro no seu bolso. Faz a listinha e vê o que que essas pessoas têm em comum. É a indústria delas, é o tamanho da empresa, é o comprador, é a idade, sei lá, começa a tentar achar isso. Daqui você já cria boas hipóteses. Você vai ver que assim, pô, fulano, ciclano, beltrano, todos vieram de feiras XYZ. Opa, então essas feiras, será que tem um público diferente, um público legal? E aí muitas vezes o que eu vou fazer? Pô, eu posso investir nesse canal muito mais. Então, quando a gente faz essas análises e vê os melhores e os piores, a gente começa a entender, cara, esse tipo de cara aqui me paga pouco, fica pouco e abre muito ticket de suporte, só reclamo. Esse aqui, eu não quero trazer mais gente desse tipo, né? E por aí vai. E aí, esse negócio do canal, o digital, ele tem um benefício muito da medição, então eu consigo saber exatamente o que está funcionando, e eu consigo testar pequeno. Você consegue com R$10 por dia testar o Meta, testar o Google. Então, você não vai mudar a sua empresa com R$10 por dia, mas com R$10 por dia você começa a ter esse cheiro do que está funcionando e o que não está. Então, Eu, em 2019, quando comecei a fazer esse teste do Empresa Sem Causa, era R$50 por dia. é isso, que é o que dá para fazer, inclusive. Não, eu tinha verba para fazer, mas os R$50 por dia foi o que, É que você se permite... que balizou para eu poder falar, opa, eu posso colocar dinheiro aqui. É isso aí, é isso aí. Então, assim, se eu puder dar 2 grandes dicas gastar um tempinho fazendo essas análises, entendendo o que funciona, o que não funciona, se tem algum fundamento de negócio quebrado e tal. E uma vez que eu tenho isso, eu vou ter as hipóteses, eu vou testar. Quanto mais mensurável e quanto menor puder ser esse teste, melhor, você vai ficar mais confortável. Você não vai ficar com medo. Porque aí, você botou R$50 por dia, aí você fez uma campanha. Pô, deu uma semana e tá tudo horrível, o que você faz? Para a campanha. Quanto você perdeu? R$350. Sua empresa vai quebrar por isso, tem outros problemas maiores que você tem que resolver. E vai resolver, não tem problema, né? Então, assim, eu acho que um jeito simples de explicar é isso. Gastar um tempo analisando, buscando onde está com mais oportunidade ou com mais problema. Bota energia lá e prefira as coisas que você consiga medir e que você consegue fazer pouquinho. Porque assim você vai criando, vai perdendo medo e vai criando essa cultura de crescimento. Acho que assim, o dever de casa são essas 2 coisas. Depois a gente pira em mais coisas. Que legal, né? E o grande lance é a simplicidade, né? Ô Gabriel, para quem quiser aprofundar nisso, onde te acha, como pode te encontrar? Fala pra gente. Tá bom. O meu Instagram é Gabriel C. Mineiro, tá? E a minha empresa, o nome é cheio das frescuras, porque é tudo em inglês, que é Growth Leaders Academy. Mas se for no meu perfil, você vai ver lá. O próprio GLA, né, o nosso apelido aqui, apesar da gente falar dessas coisas, várias coisas sofisticadas, eu gosto muito da filosofia, da simplicidade. Então eu falo que o melhor método de crescimento hoje não tá aqui. Eu tenho uma na minha garrafinha. É o método ACF, que é o arroz com feijão. Então eu defendo muito uma linha dessa simplicidade, muito pragmatismo. Então tem bastante conteúdo. A gente tem muito conteúdo gratuito no nosso Instagram, no nosso YouTube. Então, assim, eu acho que essa história do crescimento, ela é muito importante porque não existe essa estabilidade corporativa. Ou você está num ciclo virtuoso ou vicioso. Pode ser um pouco mais lento, um pouco mais rápido e tal. Mas a gente precisa realmente criar essa cultura. E mesmo que você já seja uma empresa grande, se não ficar esperto, você começa a entrar num ciclo muito perigoso. Então não é para fazer um drama, ninguém precisa sair, né, desesperado, mas é uma cultura muito importante. Eu acho que é fundamental para todo mundo que quer prosperar. Cultura de testar. O nosso tempo está acabando aqui, mas eu vou falar assim, ó, a gente está nesse jogo, cresceu, a gente, enfim, cresceu 10 vezes nos últimos anos,
Mas o que eu entendo agora em termos de o que vai virar o ponteiro do meu negócio? A pergunta que a gente tem que se fazer, o que vai virar ponteiro do meu É isso negócio? aí. E para mim, hoje, né, além da questão de posicionamento, que é um trabalho que a gente tem que estar fazendo, é você criar uma cultura de experimentação. As pessoas experimentam um pouco por conta de medo, por conta desse tipo de coisa, né? É criar. O que eu vejo é que as empresas que mais crescem, elas estão experimentando o tempo O inteiro. tempo todo. E para experimentar o tempo o todo, você tem que ter uma tolerância a Perfeito. testes que não funcionam. Exato. Né? Tem que ter só uma tolerância, cara. Eu vou fazer 10 testes, dos A 10 melhor testes das que eu vou fazer, hipóteses, metade vai funcionar. dois vão funcionar. É Exato. os 2 que eu preciso. Só que se eu não fizer os 10 testes, né, eu não vou ter os 2 ganhadores, os 2 vencedores. Perfeito. E se você faz esse teste de um jeito pequeno, controlado e tal, o acerto dos 2 paga todos os outros. Essa é a magia do negócio. Então, exige um pouquinho de resiliência, um pouquinho de paciência e dá trabalho. Inclusive, chama trabalho porque dá trabalho. É isso aí. Dá trabalho mesmo. Esse é o Senão trabalho, chamava né? hobby, chamava... Esse é o trabalho. Legal, ó, a gente tem um ritual aqui pra gente terminar, a gente fala qual o comando, né? Então, eu vou falar o meu comando aqui. Eu tive vários comandos, eu fui analisando aqui, escrevendo durante a nossa conversa. Então, eu vou falar 2 comandos que eu peguei, coloca a energia onde funciona. É Né? isso. Esse é o primeiro comando. O segundo comando, você acabou de falar agora, isso serve para crescimento, isso serve para gestão, né? É a nossa grande área de expertise, a gente fala de gestão. É o arroz com feijão. É o simples bem feito que a maioria das empresas não faz. O que é um arroz com feijão? Né? No meu caso ali, é o cara ter processo, ele ter indicador, ele acompanhar o indicador, ele fazer a medição dos resultados e fazer plano de ação para resolver os problemas. Arroz com feijão. E a mesma coisa no crescimento, arroz com feijão. O nosso arroz com feijão eu preciso analisar para entender. Então, tá dentro dos indicadores, já fez para cá, vai funcionar para cá também. E eu ter essa cultura que tolera esses pequenos erros, que faz isso de uma forma sistematizada, organizada, porque de vez em quando eu vou acertar algumas coisas, e algumas coisas que eu acertar, você colhe muito fruto desse negócio. Essa é o nosso arroz com feijão aqui. Que legal, que legal. Gabriel, queria agradecer aqui. Cara, obrigado. Você. Comandante, dá um like aí, se você gostou, compartilha, passa para os seus amigos, ouve de novo, anota, né? Pega a informação importante e o mais importante, já que a gente falou de teste, de experimento, de testar pequeno e errar pequeno, por que você não faz um teste pequeno? Né? Rápido, né? Testa rápido, faz um teste pequeno, né? E vai criando esse aprendizado, né? Se você pegar esse mês que está entrando aqui, né? Esse mês que você está ouvindo esse podcast, pensar em 4 semanas, 4 testes, um pequeno em cada semana, pode ser que ali você tenha um grande aprendizado. Se acertar isso. Então, vamos colocar em prática isso daí, Gabriel. Obrigado aqui. Valeu, obrigado né? a vocês. Show de bola. É isso aí, comandante. Valeu.